Quando Portugal decidiu colonizar o Brasil de verdade, o reino não começou construindo cidades fortes, nem criando uma administração central sólida. O Estado português nasceu no Brasil de forma fragmentada, espalhada ao longo do litoral, sustentada mais por expectativa do que por controle real. O projeto escolhido para inaugurar esse Estado foi ousado, econômico e, desde o início, profundamente instável. As capitanias hereditárias não foram apenas uma divisão territorial. Foram uma tentativa de transferir o peso da colonização para particulares sem perder a soberania formal. Portugal dividiu o território brasileiro em grandes faixas de terra e entregou cada uma delas a um donatário. Esses homens receberam poderes amplos: administrar, julgar, explorar, defender e povoar. Na teoria, o sistema parecia eficiente. Na prática, ele nasceu marcado por fragilidades estruturais. O Estado português no Brasil não surgiu como uma autoridade centralizada, mas como uma soma de poderes locais. Cada capitania funcionava quase como um pequeno mundo isolado, separado por distâncias imensas, florestas intransponíveis e mares perigosos. A comunicação com Lisboa era lenta, a ajuda da coroa incerta. O sucesso ou fracasso dependia quase exclusivamente da capacidade individual do donatário. Isso significava que o Estado nascia desigual. Algumas capitanias receberam homens experientes, com recursos, contatos e conhecimento administrativo. Outras foram entregues a indivíduos sem capital, sem preparo e sem compreensão da realidade americana. A coroa não acompanhou de perto, não fiscalizou, não corrigiu rumos rapidamente. O projeto começou a ruir quase no momento em que foi implementado. Além disso, o território concedido não era vazio. Cada capitania incluía terras habitadas por povos indígenas com histórias, alianças e formas próprias de organização. Os donatários herdaram, junto com a terra, conflitos antigos, resistências ativas e populações traumatizadas pela violência inicial da ocupação. O Estado português nascia, portanto, em território hostil. Sem tropas suficientes enviadas pela coroa, os donatários precisavam lidar com a resistência indígena por conta própria. Alguns tentaram alianças, outros recorreram imediatamente à violência. Em muitos casos, essa violência foi desorganizada, excessiva e estrategicamente desastrosa. A ausência de um comando central agravava tudo. Cada donatário agia conforme seus próprios interesses e medos. Não havia uma política indígena unificada. Não havia coordenação militar. Não havia padronização administrativa. O que existia era uma multiplicidade de projetos individuais tentando sobreviver em um território imenso. O resultado foi previsível. Muitas capitanias simplesmente fracassaram. Donatários morreram, colonos abandonaram terras, investimentos não retornaram, a produção não se sustentou. Algumas áreas foram completamente abandonadas após poucos anos. O Estado português, recém-nascido, mostrava sinais claros de fraqueza. Mas o fracasso não foi apenas econômico. O sistema das capitanias ampliou a violência contra os povos indígenas. Cada donatário, pressionado por resultados, passou a enxergar os indígenas não como possíveis aliados, mas como obstáculos diretos à sobrevivência do empreendimento. A escravização, os ataques preventivos, as expulsões e os massacres tornaram-se práticas comuns. O poder delegado virou licença para matar. Sem fiscalização efetiva, abusos se multiplicaram. O Estado português, mesmo à distância, era responsável por essas ações, mas o controle era mínimo. O silêncio da metrópole funcionava como autorização implícita. A colonização avançava, mas o Estado não se fortalecia. Portugal começava a perceber que havia cometido um erro fundamental. Tentou criar um Estado antes de criar as condições para sustentá-lo.
transferiu poder demais para homens que não tinham meios de exercê-lo de forma estável. Apostou na iniciativa privada para resolver um problema que exigia presença direta. O projeto das capitanias revelava suas falhas. Ainda assim, nem todas fracassaram. Algumas poucas conseguiram se estabelecer, principalmente onde havia maior facilidade de comunicação, recursos exploráveis e menos resistência imediata. Essas exceções criaram a ilusão de que o sistema poderia funcionar. Mas a maioria afundava. O Estado português no Brasil nascia, portanto, torto, desigual, violento, instável. Um Estado que existia mais no papel do que na prática. Um Estado que dependia da sorte, da brutalidade e da improvisação. Esse cenário produziria consequências profundas. Em algumas regiões, o colapso administrativo abriria espaço para uma violência ainda mais extrema. Onde o poder era fraco, a repressão se tornava mais brutal. Onde a estrutura falhava, o massacre surgia como tentativa desesperada de controle. E foi exatamente isso que aconteceu em certas capitanias. À medida que os anos avançavam, tornava-se impossível esconder o óbvio. O sistema das capitanias hereditárias não estava criando um Estado forte no Brasil. Estava produzindo ilhas de poder instáveis, desconectadas entre si, sustentadas pela improvisação e pela violência. O que deveria ser a base administrativa da colônia revelava-se uma estrutura frágil, incapaz de garantir ordem, segurança ou crescimento consistente. Portugal observava à distância, recebendo notícias fragmentadas, atrasadas e muitas vezes contraditórias. Alguns donatários relatavam progresso. Outros simplesmente desapareciam dos registros. Em certas regiões, não havia mais comunicação. Capitanias inteiras haviam sido abandonadas, retomadas por povos indígenas ou engolidas pelo caos. O Estado português, recém-implantado, começava a falhar diante dos próprios olhos da coroa. Esse fracasso tinha um efeito direto no modo como a colonização era conduzida. Sem resultados econômicos rápidos, sem estabilidade política e sem apoio militar suficiente, muitos donatários passaram a recorrer àquilo que parecia mais imediato e eficiente: a violência extrema. Onde não havia capacidade de administrar, impunha-se o terror. A lógica era simples e brutal. Se não era possível governar, era preciso dominar. Se não havia como integrar os povos indígenas ao sistema colonial, então eles deveriam ser removidos. A terra precisava ser liberada, custasse o que custasse. A violência deixou de ser episódica e tornou-se estrutural. Em várias capitanias, aldeias inteiras foram atacadas não como resposta a conflitos específicos, mas como estratégia deliberada de ocupação. A presença indígena passou a ser vista como um erro a ser corrigido, não como uma realidade a ser administrada. A escravização, já praticada desde os primeiros contatos, intensificou-se de forma sistemática. O Estado, mesmo frágil, legitimava esse processo pelo silêncio. A coroa sabia das mortes, das expulsões, das caçadas humanas. Sabia que o poder concedido aos donatários estava sendo usado para exterminar populações inteiras. Mas intervir significaria admitir o fracasso do modelo e assumir custos que Portugal ainda hesitava em bancar. O projeto não funcionava, mas abandoná-lo parecia ainda pior. Assim, o Estado português no Brasil entrou em uma fase perigosa. Um Estado que não conseguia garantir ordem, mas permitia a violência. Que não assegurava direitos, mas concedia autoridade. Que não estava presente para proteger, mas estava ausente para punir. Esse vazio de poder central criou ambientes onde a barbárie prosperou. Em algumas regiões, a resistência indígena tornou-se mais feroz.
Povos inteiros passaram a atacar núcleos coloniais, destruir engenhos embrionários, interromper rotas e emboscadas. Esses ataques eram usados como justificativa para represálias ainda mais violentas. Criava-se um ciclo sem retorno. Violência gerava violência, fracasso gerava massacre. Portugal começava a perceber que havia criado um monstro administrativo. Um Estado fraco o suficiente para não controlar seus agentes, mas forte o bastante para autorizar a destruição. As capitanias hereditárias, longe de pacificar o território, ampliaram os conflitos e aprofundaram o trauma indígena. Ainda assim, a coroa resistia a uma mudança radical. Algumas capitanias bem-sucedidas davam esperança de que o modelo pudesse ser ajustado. Acreditava-se que, com tempo, recursos e talvez maior intervenção, o sistema se estabilizaria. Mas enquanto essa ilusão persistia, regiões inteiras afundavam em violência extrema. Entre essas regiões, uma se destacaria de forma trágica. A capitania do Maranhão, marcada por isolamento, disputas constantes e ausência quase total de controle efetivo, tornar-se-ia palco de uma das maiores tragédias humanas do início da colonização portuguesa. Ali, o fracasso administrativo não resultou apenas em abandono ou estagnação econômica, resultou em genocídio. A lógica aplicada em outras capitanias, expulsar, escravizar, destruir, alcançou no Maranhão um nível sistemático e devastador. Povos inteiros foram dizimados. Territórios foram esvaziados à força. A violência deixou de ser instrumento e tornou-se política. O Estado português, incapaz de governar, passou a tolerar o extermínio como solução. Esse episódio não foi um desvio isolado, foi consequência direta do modelo adotado. As capitanias hereditárias criaram as condições para que massacres em larga escala fossem não apenas possíveis, mas funcionais dentro da lógica colonial. O fracasso do projeto não encerrou a colonização, ele a radicalizou. Portugal, pressionado pelos resultados desastrosos, seria obrigado a repensar sua estratégia. Mas antes disso, o Brasil pagaria um preço altíssimo. O sangue derramado nas regiões mais frágeis do sistema serviria como alerta tardio para a coroa. O Estado português no Brasil nascia assim, manchado desde o início. Fundado sobre concessões mal calculadas, sustentado por violência descentralizada e marcado por tragédias humanas que moldariam o futuro da colônia. E nenhuma dessas tragédias seria tão emblemática quanto a que estava prestes a acontecer no norte do território. No próximo episódio, mergulharemos em um dos capítulos mais brutais da história colonial brasileira. A tentativa de impor controle em uma região onde o Estado praticamente não existia, resultou em extermínio em larga escala. Veremos o genocídio da capitania do Maranhão. Veremos como o fracasso administrativo, a violência delegada e o abandono estatal culminaram em uma destruição que ainda ecoa na história do Brasil.